Vocês. Então, boa noite. Então, eu sou Margarida Cavalcante, em nome do EBEP, do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, dou boas-vindas, né, a todos vocês. E, bom, então, primeira coisa, eu queria pedir que todos desativassem, por favor, os microfones. A gente precisa que cada um opere o seu microfone, porque se o anfitrião cala todo mundo, depois cada um não consegue voltar a falar e é uma atrapalhada. Então, por favor, que as pessoas cuidem, né? Desliguem. O chat já está aberto para as perguntas. A gente vamos ter 20 minutos para cada uma das nossas apresentadoras, né? E depois vamos abrir para as conversas. A partir das perguntas que vierem no chat, eu vou pedir para que a pessoa que fez a pergunta, então, abra o microfone para poder perguntar. E a nossa ideia é ir até umas 10h30, 10h40. Se estivermos muito animados, podemos avançar, tá? Mas só para a gente ter esse parâmetro, né? Então, o nosso evento hoje, o título que foi dado é A Pandemia dos Atendimentos Online entre Psicanalistas. Por que é que agora isto é possível? Né? E as nossas debatedoras são a Carol Leão, que é da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí. É o contrário, Margarida, porque o artigo, a revista da USP trocou as nossas filiações. Eu sou de Sobral e a Mona do Delta do Parnaíba. Então, a Carol Leão, ela é Meu Deus, eu tinha escrito isso daqui. A Carol Leão, ela é de Sobral, né? Está aqui. Carol Leão, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, né? Que já é extensão, e ela é membro do coletivo Margem Psicanálise. E a Mona Lisa Ponte Xavier, é professora do curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí. E coordenadora do NEPSIS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Comunicação, Identidades e Subjetividades. Tá? Bom, então, esse trabalho delas, eu não sei se todos tiveram oportunidade de tomar conhecimento do texto a partir do qual nós tivemos a ideia de fazer esse evento, é uma troca de e-mails, é uma correspondência entre ambas, né? Elas não assinam os e-mails, então a gente não sabe quem disse o quê. E, enfim, então, por favor, Carol, você pode começar e para nos dizer o que foi isso que vocês fizeram, o que é isso que vocês estão fazendo e compartilhar aqui com a gente, tá bom? Por favor, tenha a palavra, Carol. Eu vou passar então para a Mona, que ficou de dar uma contextualizada, e daqui a pouco eu retomo. Então, boa noite a todas, a todos e a todos, né? Começo agradecendo o convite para estar aqui, né? E dizer que é um prazer, uma felicidade estar aqui falando especialmente desse texto, né? Escrito a quatro mãos, com Carol, né? Além de colega, né? Além de interlocutora, uma amiga muito querida, né? E esse artigo também ele retrata a interlocução que tem isso nos tempos de estudante na universidade, né? Eu e Carol, desde muito cedo na graduação, construímos uma interlocução sobre trabalhos, práticas, sobre o que nós pensamos sobre psicologia, né? E que eu aprendi muito nessas trocas e depois de formada fomos traçando nossos caminhos, né? Mas sempre com esse retorno, com essa conversa, que para além da amizade também tem uma conversa profissional, né? E daí, durante a pandemia, em 2020, né? Eu fico brincando que é a primeira temporada da pandemia, né? O Narciso trabalhou com lives, nós recebíamos convidados, né? Em lives para falar
sobre assuntos contemporâneos, sobre temas contemporâneos. E uma das convidadas foi Carol, e a partir daí, Carol, na fala dela, abriu um espaço para que nós pudéssemos dialogar, né? E abre a possibilidade de pensar as nossas práticas e as reconfigurações das nossas práticas a partir das demandas da pandemia. E daí, conversando, tivemos a ideia, né, de, primeiro, situar o dispositivo remoto, né, porque foi uma questão que foi muito debatida durante a pandemia, a questão do remoto e da psicanálise em linha, né, da psicanálise online. E retomar o remoto, primeiro contextualizando, né, o que é que tem de novidade e o que é que tem, assim, de continuidade de um certo dispositivo, né, porque conversando nós partimos da ideia de que, peraí, o Freud, ele trocava cartas, né, o Freud trabalhava com cartas, então por que não retomar, né, esse feito do Freud, conversas com interlocutores, né, até em supervisão, né, para dar vida a esse dispositivo remoto e colocar em funcionamento esse dispositivo remoto para pensar as nossas próprias práticas, para pensar o que nós estamos fazendo e a mediação disso que nós estamos fazendo, né, e aí veio a ideia do artigo, essa troca de cartas, né, não identificadas, como Margarida pontuou aí, ninguém sabe no artigo quem é Carol e quem é Mona Lisa, porque isso também parte de uma intencionalidade, né, que é a construção de uma fala coletiva, de um agenciamento coletivo, né, um artigo realmente construído a partir de 4 mãos, né, numa troca de ideia que se agencia, né, acho que uma produção de uma discussão que é realmente trançada, né, entre eu e Carol, que não são ideias da Mona Lisa ou ideias da Carol, são ideias que vão sendo construídas coletivamente, que a gente busca dar vida, né, a partir dessa troca de cartas, suscitando algumas reflexões que para nós têm sido questões inquietantes no nosso fazer clínico, né, situando aqui que o meu fazer clínico é basicamente através de práticas de estágio e de projetos, né? E aí eu vou falar de um lugar, de um projeto específico lançado durante a pandemia, que foi um projeto de atendimento remoto, né, que foi colocado em prática durante a pandemia, e a questão das práticas remotas, né, mediada pelos dispositivos pelas tecnologias da informação e da comunicação, elas já têm sido meu interesse desde a época do doutorado, né? Comecei a trabalhar com essa questão em 2010, assim, datado, esquematizado em 2010, né? Meu doutorado foi em Ciências da Comunicação na Unicinos, né? Inclusive um programa que está ameaçado aí, de fechamento, né? E apesar da avaliação e da relevância, né, fiz doutorado lá, e a época do doutorado eu precisava conciliar as minhas questões, as minhas inquietações da prática como psicóloga, professora de psicologia, né, e as inquietações clínicas também, com esse lugar em que eu me inseri, que foi um programa de pós-graduação em comunicação. E foi daí que eu fui trabalhar a questão da clínica psicológica, da clínica psi, né, mediada pelas tecnologias. Isso em 2010, bem antes da pandemia, né? Que parecia, né, assim, quando a gente fala da TIC na pandemia, parece que isso é inovador, mas não era inovador, né? Isso já acontecia, isso já era regulamentado quando se fala em psicologia, no campo da psicologia, já era regulamentado pelo Conselho de Psicologia desde 2005, né, em termos experimentais, novamente regulamentado em 2012, em termos experimentais, em 2018, regulamentado em termos definitivos, no âmbito do Conselho Federal de Psicologia. Embora nos deparássemos com muitas críticas e muitas resistências, né, por uma série de profissionais, né, dentre esses e essas profissionais, também psicanalistas, né, inclusive psicanalistas que apresentavam bastante resistência a essa modalidade de atendimento que até então era comumente vista como uma passagem em perda,
né? Assim, vista numa perspectiva bastante crítica do que se perde na clínica quando se transita pelos dispositivos remotos, né? E faço a pontuação aqui que nem eu nem Carol acho que somos apologéticas, né? Fazendo apologia aqui do remoto, das maravilhas do remoto, muito pelo contrário. Né? Acho que nosso lugar aqui é compreender o remoto e os processos que o remoto traz, né? Bem como os tensionamentos que ele traz às epistemologias, né, da clínica e ao nosso embasamento teórico epistemológico, né? Visto que o remoto ele produz uma série de deslocamentos, como, por exemplo, comentamos aqui no início, Margarida, que eu ainda hoje eu preciso de um tempinho para me adaptar, de falar olhando para mim mesma, né? Pensemos isso num contexto de análise, as implicações que isso traz, né? O olhar, o espelho, falar diante do espelho, né? Então, estou trazendo isso para mostrar que a nossa questão aqui é compreender esse dispositivo que tem se constituído, né? Como uma clínica online, como fazer psicanálise online, né? E como o título vai colocar, por que agora isso é possível? E aí, no artigo, nós situamos isso por uma questão, né, que nós nomeamos no artigo como duplamente econômica. Uma economia do desejo, né, que se move em pandemia, né, e uma economia de finança mesmo, né, psicanalistas, psicólogos, psicanalistas, profissionais liberais, né, que têm uma demanda objetiva de subsistência e que, em pandemia, diante das medidas de distanciamento social, que foi a política de saúde adotada no nosso país, né, para conter o avanço do coronavírus, precisavam continuar trabalhando, né? Não conseguimos nos imaginar 4 meses de portas fechadas, né? Sem trabalhar, né? Sem uma renda, 4 meses sem uma renda. Assim como não conseguimos imaginar muitas das pessoas que nós atendemos com um corte na clínica, né? E um entre-espaço de 4 meses, né? Sem escuta. Então, acho que a pandemia coloca esse jogo, que nós estamos chamando de uma dupla economia do desejo, né? E coloca em jogo outras questões também que nos apressam, né? Acho que bem a questão do tempo, do apressar-se para dar conta de uma demanda que nos chega, né? Então, nos coloca diante desse tempo do resolver, né? Do colocar em ato, uma questão que até previamente à pandemia nós vínhamos construindo muito lentamente, retomando, né, entendendo que eram atravessamentos do nosso tempo, do contemporâneo, as tecnologias passam a adentrar, né, nos mais diversos modos de vida, só que isso vinha caminhando num ritmo, com o corte pandêmico, nós somos colocados em um outro ritmo, né, e o tempo de movimento, né? Ele se transforma no tempo de concluir, né? Peraí, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, por que agora é possível a análise online, né? E por que só agora é possível? Né? E aí acho que eu e Carol levantamos a questão, será que só agora? Né? E o que é que está tornando possível? E mais do que isso, né, o que é que quando nós passamos a repensar as análises online, traz, né, reaviva uma série de questões que também ficam algumas vezes em segundo plano, ou estavam ficando em segundo plano na nossa prática, que eu vou chamar aqui na prática tradicional, dos consultórios físico-presenciais, né? Sem pensar numa oposição, não gosto de pensar numa oposição físico-presencial versus o remoto, né? Mas muito mais como um deslocamento de processos a partir de dispositivos outros, que acho que a compreensão parte daí, né? Quando estamos no remoto, nós estamos trabalhando com outros dispositivos, que são distintos daqueles dispositivos físico-presenciais, né? A clínica psicanalítica, na modalidade físico-presencial, ela é composta de alguns dispositivos, como o divã, por exemplo,
E aí, quando a gente vai para o remoto, a gente se pergunta, e o divã? Né? Cadê o divã? Né? E como é que a gente dá vida ao divã, aqui é só um exemplo, né? Numa modalidade remota, num atendimento online. E aí a gente precisa voltar para a teoria, né? Para os elementos da teoria que algumas vezes parecem tão naturalizados que nós não temos mais o hábito comum de colocar em questão, e voltar para uma compreensão, né, do divã enquanto função, né? A função divã na cena analítica. Então, como é que a gente aciona no dispositivo remoto a função divã na cena analítica? E como é que o dispositivo remoto ele coloca em cena outras questões, né, e outros pontos, né, basilares da psicanálise, como o inconsciente, por exemplo. Acho que a questão central de questionamento do nosso artigo, né, é do inconsciente. Que inconsciente nós estamos conseguindo escutar? Né? Ou que inconscientes, né? Pluralizando isso daí. Vejo aqui uma pergunta já no chat, né? O Leonardo perguntando se o divã ele não poderia ser acionado pela função de atendimento. Mona Lisa, vamos deixar as perguntas para o final. A ideia tranquilo, é essa. tranquilo. Isso, vocês falam, né? Depois Carol vem, e aí imediatamente depois aí eu vou abrir o microfone para quem tiver perguntado pela ordem no chat. Eu acho ótimo, que aí também não Para não interromper, exato. Né? Então, viu? Então, quem quiser perguntar, já vai pondo no chat, que depois eu vou chamar por ordem. Vou até fechar aqui o chat, e na hora das perguntas eu abro de novo. Né? Então, a questão do inconsciente, né? Que é uma questão central nas cartas que a gente troca, nos e-mails. Estamos chamando aqui de cartas, né? Mas essas cartas, elas são por e-mail, né? Dispositivo que nós dispomos hoje, né? Esses e-mails trocados entre eu e Carol. E uma das questões que entra aí é a do inconsciente, né? E aí, quando a gente vai questionar o inconsciente, como é que o inconsciente se põe em funcionamento, né? Tanto o inconsciente quanto as fraturas do inconsciente, onde ele escorrega, nas falhas do inconsciente, né? Onde ele se diz, né? Consegue aparecer nas análises online. E aí, nós nos deparamos com a questão, peraí, Carol, nós estamos nos deparando agora com a questão do inconsciente, mas vamos para a nossa prática, para além dos dispositivos remotos, né? Para além da análise remota. Que inconscientes a gente tem conseguido escutar, né? Essa ideia de inconsciente universal, como é que a gente operacionaliza essa ideia, né, numa escuta que seja uma escuta que vá colocar esse inconsciente em ato, que vá garantir, né, uma escuta desse inconsciente, um inconsciente que se diga, né, a partir dos seus atravessamentos, como, por exemplo, questões raciais, né, questões de gênero, questões de classe. Né? E aí, tanto Carol quanto eu trabalhamos com populações em situação de vulnerabilidades, né? Diferentes vulnerabilidades. E nos deparamos algumas vezes com determinados públicos que nos colocam, né? Diante de questões como, por exemplo, acho que a gente até coloca isso em texto, acredito que sim, até li o artigo há pouco tempo, no sentido de poucas horas atrás, mas não estou me recordando se isso está realmente em texto, né? Mas, por exemplo, a gente se depara com um determinado público que nos leva a questionar, gente, como é que o inconsciente, naquele modelo, né, teórico que a gente tem, né, ele é operacionalizado aqui? Será que a gente precisa inventar um inconsciente para conseguir escutar essas pessoas? Né? Então, a partir disso, a gente coloca em questão, acho que um ponto fundante da própria psicanálise, né? Que é a escuta. Uma clínica da escuta. Né? Que escutas são possíveis? Né?
E para além de que escutas são possíveis, que escutas estão sendo viabilizadas. Porque nós temos, né, uma questão é quais são possíveis. E acreditamos na potência da escuta psicanalítica, né? Tanto que estamos nesse lugar, construindo práticas, problematizações, tensionamentos, né? Pensando os deslocamentos para a modalidade remota, né? Então, porque acreditamos ser possível essa escuta. Mas entre o possível e o que está sendo viabilizado, né? Que escutas estão sendo viabilizadas, né? E que desafios nós temos para ampliar essa escuta, para garantir que outras pessoas, né, que estão excluídas dessa escuta, elas sejam também escutadas, né? E quando a gente fala de escutadas, nós não estamos falando simplesmente de ter acesso à clínica psicanalítica, mas de ser escutada em suas demandas constituintes mesmo, né? Constituintes de suas dores, constituintes de seus sofrimentos e constituintes de suas patologias, né? Dos seus sofrimentos, constituintes de seus sintomas, né? Nesse sentido, a nossa preocupação, né, é a efetivação de uma escuta. Né? E cremos que efetivar essa escuta é trazer para a clínica um inconsciente que existe em ato. Né? Em ato e atravessado pelas condições, né, que são estruturais, sim, né? Mas que também são atravessamentos cotidianos, históricos, sociais, políticos, contextuais de cada sujeito, né? Que se apresenta a nós, que demanda a nossa escuta. E aí contextualizamos também, né, a questão dos atendimentos online a partir dessa perspectiva também de demanda. Né? A partir do momento da pandemia, do corte da pandemia, houve uma demanda mais densamente constituída para a psicanálise, para psicanalistas. Né? Então, as demandas também nos movem no sentido de apresentar respostas a essas demandas. Né? Ou não. Né? As respostas podem ser uma abertura, né? Uma abertura, talvez, né? Mas nos posicionar com respostas ou não diante dessas demandas que nos chegam, né? Então, acho que trouxe aqui já vários elementos, mas acho que esses elementos foram os elementos centrais que nos levaram a essa troca de e-mails, né? A essas respondências, como nós nomeamos o artigo, né? E nos colocaram, tanto Carol quanto eu, diante de inquietações advindas da nossa clínica e que nos motivam, né, a dirigir questões à teoria psicanalítica, visto que é a psicanálise que tem nos instrumentalizado na construção de práticas, né? Na construção de uma escuta. E que escutas são possíveis? Né? Que pessoas são possíveis e que pessoas estamos, né, garantindo acesso a essa escuta. Então, eu quero, assim, como eu e a Carol tínhamos conversado, né, eu ia fazer essa contextualização, levantar essas questões, passo a palavra para ela, né, e, assim, talvez a gente quebre com essa organização 20 minutos de uma e 20 minutos da outra, né, porque eu acho que o próprio texto e a nossa própria dinâmica é uma dinâmica de diálogo, de trocas, né. Então, assim, combinamos que eu levantaria a bola, né, a Carol vai aprofundar em algumas questões, eu posso retomar outras, né? Enfim, a gente vai dialogando sobre isso. Carol. Então, eu queria começar dizendo, assim, né, primeiro agradecendo o convite da Rebeca, dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui, e principalmente porque depois que a gente fez esse artigo, eu e a Mona Lisa, né, a gente não teve
um momento para falar dessas ressonâncias, né? É um artigo que foi escrito em 2020, ou seja, esses e-mails foram trocados no início da pandemia, e aí a gente não retomou as questões que a gente levantou, que me parecem ainda muito atuais. É isso que é interessante. Deixa eu ver aqui, só mudar aqui. E aí eu acho que tem uma especificidade, eu quero dizer, Mônica, eu estou muito feliz de me ouvir. Assim, eu acho que o afeto, o carinho, né, assim, a delicadeza, né, dessas correspondências, né, da forma como a gente fez quase uma reinvenção metodológica, né, retomando a ideia das cartas freudianas, para tentar trazer algo de uma elaboração teórica, eu acho que ela se estende, ela se mantém para muito além desse artigo, né? E tudo isso para dizer do quanto eu sou grata a você e fico muito feliz, né, com o fato de que você ainda me movimenta quando você fala, eu ainda coloco minha cabecinha para pensar, né, e movimento outras questões. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo, mas para dizer que a gente tá ali, né? Assim, não. Enquanto sujeito, nós estamos presentes nessa escrita. Estamos também hoje presentes, se colocando também nas nossas questões, e eu acho que é isso que eu queria fazer agora, nesse momento de fala. Concordo com a Mona, pode ser uma ida e vinda, também não tenho problema em relação a isso, mas de colocar as questões que nos atravessaram e como elas estão ressoando agora, né? Eu acho que a primeira delas, assim, enfim, que já nos põe em movimento, que é o título também, né? Quando a gente pensou num título, a gente pensou nessa pergunta, né? A pandemia dos atendimentos online entre psicanalistas, né? Por que agora é possível? Porque a primeira questão que surge nesse texto é como foi feita essa transição, né? Eu acho que a gente se pergunta muito pouco, a gente se perguntou muito pouco sobre isso ao longo da pandemia. Como é que uma prática que até então era rechaçada, né, se faz uma reconciliação completamente acrítica, né, de repente se torna possível, e o caminho de elaboração teórica que vai de um passo a outro é completamente negligenciado, né? E aí, quando se torna uma pandemia de atendimentos online, no sentido contágio, porque vira o artigo coloca um pouco isso, vira uma nova ortodoxia, né? De repente, aparecem lives sobre análise online, assim, como se fosse a solução para todos os dilemas, né? A grande panaceia, a solução para todos os dilemas, e sem esse esforço, né? No trânsito do porquê antes não dava, né? E por que agora começa a dar certo, começa a se tornar possível. Eu entendo que tem uma questão de urgência subjetiva aí. Eu entendo que tem uma dimensão do sofrimento psíquico que precisava ser acolhido, e que a forma, a estratégia que a gente encontrou para que o inconsciente continuasse a se dizer foi essa. E coisas interessantes foram produzidas também, efeitos muito importantes foram produzidos, né, ao longo desse período, né? E a gente continua também fazendo análises online. Eu não disse para vocês, mas a minha analista é daí do Rio, então eu não podia, né, assim, e ainda no momento que eu estou agora, eu também não tenho condição de ficar indo para o Rio com a frequência que eu ia antes da pandemia. Então, eu mantenho, de alguma forma, a minha análise nesse formato online, com todos os efeitos, né? Bom, mas essa é uma primeira questão, porque ela vai apontar, né, assim, para um debate que é muito interessante, né, que eu acho que a gente levanta, né, esse debate, Mona, que é quais são as nossas referências, não é? Quais são as nossas referências? Se não se trata de uma referência regulamentatória, curricular, né, porque o CRP, a Mona que já estudou essa parte mais legal, né, ela coloca, né, vai trazer também aí algumas questões. O CRP já desde 2010 vem no movimento de regulamentação dos atendimentos online, né? E tem uma coisa muito interessante que aparece no artigo, que é isso, que esse movimento de regulamentação, ele não é, digamos assim, às expensas da psicanálise, porque a psicanálise, ela participa também
né, da própria concepção do que é uma escuta dentro do campo da psicologia. E a gente costuma negar essa contribuição, né? A própria contribuição da clínica freudiana a o que a gente entende, aquilo que a gente entende como clínica e como escuta, também dentro do campo da psicologia. Então, uma coisa não estava desarticulada necessariamente da outra, mas havia um rechaço enorme dos analistas com relação a esse tipo de prática, né? E aí, bom, e se a referência não é legal, não é regulamentatória, porque a psicanálise não é uma profissão regulamentada no nosso país, o que é que estava impedindo? Se não aquilo que a gente vai tratar no texto, que é da ordem da tradição. A dimensão da tradição. A tradição freudo-lacaniana, da tradição teórica, e é muito curioso, né? Assim, à medida que essas cartas elas vão sendo produzidas, os deslocamentos que a gente vai produzindo também nesse eixo de referência, né? Porque se a tradição ela é uma referência simbólica que nos posiciona, e esse posicionamento ela é muito importante, principalmente no momento em que a gente está vivendo, num certo desmoronamento do mundo, né? A gente está atravessando um momento de desmoronamento do mundo tal qual a gente conhecia, um corte. Então, a tradição ela é uma referência simbólica, né, no mundo que nos antecede, alguma coisa que nos antecede. Então, se isso é importante, se isso tem a sua função para quem está chegando na psicanálise, para quem está começando, aí, entrando, né, dentro do campo conceitual, do lacaniano e de outras referências, por outro lado, algo acontece nesse eixo da tradição que de uma referência simbólica se torna uma referência superegóica, uma amarra, né? Alguma coisa que nos prende e que nos impede de operar com o nosso próprio inconsciente. Eu acho muito bonito, Mona, assim, o trabalho que a gente conseguiu fazer juntas, porque foi um trabalho de operar com o nosso inconsciente. Como é que a gente pode operar em ato com o nosso inconsciente? Aparece isso, a ideia de conceitos que são acontecimentos. Ou seja, quer dizer, esse debate sobre os atendimentos online, ele tem uma repercussão epistemológica na psicanálise. Ele nos convida, digamos assim, a ressituar conceitos, a trabalhar esses conceitos, né? A se desprender um pouco dessa dimensão aí superegóica da teoria, que, no fundo, nos indica um saber que já está preconcebido, não é? E um saber preconcebido é um saber antipsicanalítico. O que é fundamental na psicanálise é que a gente se recruta enquanto psicanalistas não daquilo que já está estabelecido, né? Mas o saber inconsciente como saber irruptivo, como uma faísca, como alguma coisa de novo que vai irromper. Bom, eu acho que esse é um primeiro eixo de questões, né, Mona? Que tem a ver com essa pergunta do porquê agora é possível. Apareceu alguma coisa aqui no chat, eu não consigo evitar de ler as questões do chat, mas apareceu uma questão no chat de que, bom, há uma pergunta, por que agora é possível? A gente pode fazer uma outra pergunta, por que agora se mantém? Não é? Por que agora se mantém? Eu acho que tem algumas indicações interessantes sobre isso. A gente não pode apagar o efeito desses atendimentos, né, dentro do campo psicanalítico. Não é como se a gente retornasse e zerasse esses efeitos. Já produziu incidência na prática, já produziu incidência na teoria. Eu acho que a gente vai ter que precisar de um tempo de elaboração. Que eu acho que tem uma outra coisa também interessante com relação às tecnologias, é a dimensão do tempo. Não só a dimensão do espaço, mas também a dimensão do tempo, né? As cartas freudianas, vocês sabem, tinham uma outra temporalidade, muito diferente do e-mail. Não é à toa que o Derrida disse que a psicanálise não seria a mesma, né, se o e-mail tivesse existido na época do Freud, porque é um outro tempo de elaboração, é uma outra topologia do psíquico que está se constituindo, como a gente coloca, né, as nossas respondências, né? É alguma coisa de um registro inteiramente novo que aparece a partir dos atendimentos online, né, das plataformas, enfim.
Bom, tem essa primeira questão, né, do porquê é possível, mas eu acho que vai se desdobrando em outras, que a Mona colocou agora, que é o que é que não se escuta, o que é que se deixa de escutar, né, nos atendimentos online. Quer dizer, qual é o alcance? É a dimensão do acesso. A dimensão do acesso, que é uma dimensão assim que eu acho que a gente está retomando essa palavra, o acesso, com muita força dentro da psicanálise, porque a gente começa a discutir a ideia de ações afirmativas, por exemplo, tem a ver com acesso, né, no campo da formação do analista. Né? A Mona ela vai trazendo perguntas que eu acho que são muito interessantes. Eu concordo, Mona, que tem uma coisa assim que às vezes a gente não sabe exatamente o que é de uma e o que é da outra, né? Porque foi feito assim, nessa lógica da coletividade, mas eu acho que tem uma pegada também, que é uma marca de estilo, da forma como cada um de nós elabora essas questões, né? E eu me lembro como eu fiquei tocada quando você começou a elaborar essa pergunta dos sujeitos que são ou não subjetivados pelo inconsciente. O que inconsciente é esse? Ou qual é o inconsciente que nos cabe? Voltando, né, Ana, aquela ideia da teoria que nos cabe, que a gente discutiu no percurso lá da margem, né? Assim, qual é o inconsciente que nos cabe? Qual é o conceito de inconsciente que nos cabe? E eu acho essa pergunta muito, muito interessante. Muito, muito interessante, né? Como é que a gente pode fazer o inconsciente existir, digamos assim, né? Refundá-lo ou reatualizá-lo? Eu acho que atualizar é um ato, né? Vem de ato, eu acho que atualizar é uma palavra mais interessante, em situações que nós nem poderíamos imaginar que poderia haver uma prática de escuta analítica, né? E é nesse sentido assim, que eu acho muito interessante a ideia que o Lacan vai trazer, de que o psicanalista participa do conceito do inconsciente. Eu acho essa ideia forte, porque o inconsciente ele não está pré-determinado, não é? O inconsciente, ele, enquanto hipótese, ele precisa ser testada a cada encontro analítico. É muito rica essa ideia, é muito forte, é muito potente. A cada encontro com o analisando, e eu poderia dizer, a cada análise, pode ser até com o mesmo analisando, a hipótese do inconsciente ela vai precisar ser errada. E isso tem um efeito interessante para a gente pensar esses deslocamentos epistêmicos, né, dos atendimentos online, porque isso implica, né, se a gente está implicado no conceito do inconsciente, isso implica um deslocamento contínuo desse conceito, ou seja, assim, coloca por terra, né, uma concepção do inconsciente universal e transhistórico, né, que eu acho que também é um debate muito, muito importante da gente fazer, da gente levantar o que é que a gente quer dizer quando a gente coloca nesses termos da estrutura do inconsciente, enquanto tendo uma estrutura que seria atemporal, transhistórica, né? E como é que a gente pode pensar esses deslocamentos que a gente está levantando aqui? Bom, e aí aparecem vários exemplos clínicos no texto, né? Que eu acho que talvez a gente possa também avançar, né? Eu acho que a gente pode pensar na nossa clínica também, atualiza o conceito de inconsciente, seja nas análises online, seja nas análises presenciais. Eu acho que isso nos remete de volta à nossa própria clínica, enfim, não só nesse contexto online, mas para muito além, né? Bom, o artigo ele termina com um debate sobre os registros, que talvez a gente possa aprofundar, né? Ficou um pouco em aberto, porque a ideia era essa mesmo, a gente deixar essas questões em aberto, não trazer, né, assim, respostas muito fechadas e muito concisas, mas muito atravessado por um livro do Derrida, que é chamado Mal de Arquivo. Não
sei se vocês conhecem. Essa citação sobre o e-mail veio desse livro do Derrida, mas que me colocou muito a pensar, e eu acho que a gente discutiu um pouco sobre isso no texto, né? As formas de registro. Eu não sei se está dando que minha internet está instável. Vocês estão, já estou terminando, já estou concluindo aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Sim? As formas de registro, né? Assim, as formas de apagamento, inclusive, né? A gente sabe que nesse período de pandemia a gente produziu o que a gente produziu de registro não tem brincadeira em relação a isso. Eram lives, eram, né, assim, muitos textos, muitas postagens no Instagram. Hoje todo mundo tem um Instagram profissional e produz conteúdos na internet. Então, assim, houve uma produção assim, incessante de registros, né, que, por um lado, teve essa função de divulgar, de propagar, né, digamos assim, a psicanálise. Há uma vertente aí também de tornar a psicanálise cada vez mais pública, isso eu acho muito interessante, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem uma dimensão assim, que a gente tentou preservar nesse texto, que é a dimensão da perda, da falta, do apagamento, da edição, né? que fica um pouco em suspenso quando a gente tem uma produção irrefreada de registros e de conteúdos dentro do campo das tecnologias online. Então, assim, talvez seja uma questão também para a gente pensar em termos de operação analítica, como sustentar alguma coisa que é da perda, que é da falta, que é do esquecimento, né? Dentro dessa modalidade que é de uma disponibilidade incessante. Uma das questões que eu levantava quando apareceram esses aplicativos que, enfim, que ofereciam análise muito antes da pandemia, era a ideia da disponibilidade 24 horas por dia, né? A gente está atravessado um pouco por essa lógica de uma disponibilidade incessante, que não comporta perda, que não comporta a dimensão do tempo de elaboração, né, que a gente estava falando um pouco antes, que implica o esquecer e o retomar de outra maneira, esquecer alguma coisa para retomar em outros termos, enfim, questões relacionadas ao registro, que eu acho que a gente deixou um pouco em aberto, né, Mona? Que talvez, assim, nessas ressonâncias, a gente possa retomar em outras perspectivas. É isso, gente, eu queria escutar vocês, eu acho que a gente pode abrir para questões. Obrigada, Mona Lisa. Obrigada, Carol. Né? Então, talvez nós pudéssemos, a ideia seria abrir que a pessoa que fez a pergunta abrisse o microfone e ela mesma falasse. Tá? A primeira pergunta aqui é do Leonardo Lois. Né? Você poderia, então, fazer a sua pergunta, Leonardo? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro agradecer aí a presença e participação e explanação aí das convidados para apresentar. Eu fiz uma pergunta que, na verdade, já é uma prática, né? Eu faço a minha análise online e essa semana, inclusive, por uma demanda, a gente fez ela por áudio. E foi muito interessante, porque mesmo fazendo por áudio, surgiram questões, até uma fala minha que foi meio que um ato falho, enfim, coisas como se realmente a coisa funcionou no online. E eu fico pensando muito nisso, né? Se Freud tivesse essa ferramenta, o que ele faria, né? Porque a gente pensa que num tempo que ele não tinha acesso a essa tecnologia que a gente tem hoje. Eu acho que também, se a gente fica preso ao passado, a gente engessa possibilidades de novidade também, né? A gente precisa se abrir e renovar também, junto com essa nova sociedade que a gente está vivendo, com novas ferramentas. Antes era a carta, veio o e-mail, agora a gente tem um online, pode ser talvez uma sessão por áudio. Quantas possibilidades, né? E por que se fechar, às vezes, num modelo tradicional, porque como se só ele pudesse ser funcional, né? Então, a gente pensar, é claro que é tudo muito novo e parece que agora que se abriu a possibilidade de fazer, né? Como se a gente já tinha essa tecnologia antes, mas agora, por conta da pandemia, tudo se maximizou. Então, e quanto tempo a gente vai ter para a gente provar
que funciona, como funciona, né? Quais os pontos positivos e negativos. Enfim, estamos aí, estamos fazendo e descobrindo. Mas eu penso também sobre essa questão. Quanto a gente vai ter essa disponibilidade de se abrir para o novo, né? Seja por vídeo, seja por áudio, e tem tudo a ver também com essa questão da democratização, da abertura de espaço para atender pessoas de lugares diferentes, enfim, uma série de demandas que a gente ganha, talvez outras a gente perca também, mas eu acho que é importante a gente estar aberto ao novo. Essa era a minha colocação e pergunta, que já virou um debate lá no chat, mas é isso. O meu comentário foi muito no mesmo sentido, então acho que eu já podia até falar de uma vez, assim, que é essa relação da psicanálise, né, com o território, né, assim, que territórios a psicanálise ocupa, né, em que bairros da cidade ela está, em que cidades ela está, em que medida essa ocupação dos espaços online também não pode ser uma forma de modificar, né, de deslocar operadores que estão acontecendo na análise. Foi um pouco nesse sentido a minha questão. Acho que vai muito no sentido do que o Leonardo falou também. Então, só para você se apresentar, né, Carlos? Eu sou Carlos, como vai? Boa noite, eu sou membro aqui do EBEP do Rio. Adorei muito a fala de vocês e já peguei o link do artigo aqui, vou querer ler. Agora, só em termos de condução, não sei muito bem como fazer, porque imediatamente depois do Leonardo entrou a Luciene Costa de Castro, que faz uma fala num sentido, me parece que vai um pouco contrariamente ao que tanto o Carlos quanto o Leonardo disseram. Eu não sei o que a gente faria agora, se a Luciene quer se colocar, falar, e depois a gente volta para a Carol e a Mona Lisa. Luciene, você gostaria de falar? Luciene Costa de Castro? Não. Bom, então, Luciene, se quiser falar adiante, por favor, então você se manifesta. E depois veio a Priscila de Almeida. Priscila, quer falar, Priscila? Estão me ouvindo? Estou, mas eu passo. Eu estou ainda compreendendo aqui, juntando as peças, né? fazendo a coxa de retalho. Tá certo. Então, Luciene fica para depois. Então, volta a palavra para vocês, Carol, Mona Lisa, para seguirmos essa conversa com Carlos e Leonardo também. Então, Margarida, eu ia, inclusive, sugerir que a pergunta da Priscila ficasse para depois, já que traz uma questão um pouco mais distante da que foi colocada por Leonardo, por Carlos e também pela Luciene, né, que acho que o Leonardo trouxe também um pouco na fala dele. Né? Então, Luciene saiu da sala, então Priscila fica aí a postos para falar a seguir, tá bom? Então, vai, Mona. Então, quando o Leonardo coloca, né, eu pergunto se o divã ele poderia ser acionado pela função do atendimento por áudio apenas, né, e traz a experiência dele, né, que eu acho que essa dimensão da experiência, ela é muito importante para a compreensão da clínica, né, e a gente está inventando essa modalidade, assim, a gente retoma a ideia da carta para mostrar que o remoto não é novidade, mas a gente está inventando, né, esse modo de condução da clínica, né, online, da psicanálise online, dos atendimentos online, né, e acho que Carol retomou muito bem essa crítica, né, crítica à clínica, quando ela diz, e por que só agora? Quais as condições de possibilidade para um agora e ontem não, né, sem esse processo de passagem. Então, Leonardo, a princípio, eu vou te dizer que acredito que sim, visto que, se a gente aciona a função divã de uma forma remota, essa forma remota, eventualmente por áudio, né, ela também vai poder ser acionada. A questão aqui, que eu vejo nos atendimentos remotos, né, é como fazer funcionar a função divã. E aí, imediatamente, você já traz outra questão quando coloca, pode ser por áudio, né? Será que ela funciona por áudio? E aí eu vou falar aqui da questão dinheiro na análise, né?
Porque quando a gente fala do dinheiro, a gente está falando de um custo, de um investimento, que é um investimento, né, monetário, mas que é um investimento libidinal, principalmente, né? Então, assim, seria o atendimento por áudio, né, inviável ou impossibilitado para uma psicanálise em linha, online? Acredito que não, né? Mas o que é que está implicado nesse atendimento online por áudio? É uma economia? Em que sentido de economia? É para eu me resguardar de ser visto pelo outro, por psicanalistas? Né? Ah, eu prefiro o atendimento online. Por quê? Porque é mais cômodo eu acordar 5 minutos antes do atendimento do que me deslocar durante 20 minutos até o consultório do analista ou da analista. Eu acho que isso precisa ser colocado em questão, né? Quando a gente está pensando em análise online, porque tem um custo, porque tem um investimento, né? E na análise, na lógica da análise, não vai poder funcionar segundo o investimento do mais barato. Entende? Porque isso vai ter uma implicação clínica imediata no próprio funcionamento da análise. Entende? Então, assim, a minha resposta para ti seria, a princípio, sim, o divã pode ser acionado, mas em que condições, em que contextos? E aí eu acho que a gente precisa pensar na singularidade dos casos. Né? Um caso que colocou em questão muitas das questões que nos motivaram, né, nesse artigo, estava contando para a Margarida, foi um caso atendido no projeto que eu tenho trabalhado aí na pandemia, de uma senhora de 74 anos, né, em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de acesso às tecnologias, então muitas das sessões não conseguiam ser feitas por vídeo, porque a internet dela não suportava, né? E num determinado momento de atendimento, né? Não de um atendimento específico, mas de um determinado tempo de escuta, né? Essa senhora diz, pela primeira vez na minha vida eu me sinto escutada. Diante de todas as adversidades, que é o uso da tecnologia, né, por uma pessoa idosa, né, de classe social vulnerável, né, em precariedade social, entendeu? Com uma família com a renda de um salário, de até um salário mínimo, para você ter ideia, que não tem acesso a Wi-Fi, né? Não tem o hábito das tecnologias que nós temos e que idosos de uma determinada classe social têm, né? Então, a questão é como é que a gente coloca em funcionamento a escuta e as funções analíticas, né? Que é o tempo, que é o dinheiro, que é o divã, que é a transferência, né? Acho que quando a gente está falando da análise online, que é a questão do olhar, da presença / olhar, né? Ou presença e ou olhar, né? Que a gente tem uma outra modalidade de presença, né? E essa modalidade de presença produz, né, entrando na questão que a Carol trouxe, outros registros, que eu diria também outros rastros, né? E aqueles rastros simbólicos, né? E outros rastros e outros registros que a gente ainda hoje não sabe nem simbolizar, né? Que a gente nem trouxe em questão no nosso artigo, porque a gente não dispõe ainda de referentes para colocar isso em palavras, na dimensão do simbólico, né? Que é a questão dos dados do Big Data. Cada encontro remoto, cada análise, a gente está produzindo aí uma infinidade, né, de dados algoritmos que vão ser monetizados por uma série de empresas, né? Isso não está nem sendo colocado em questão, mas isso vai reverberar na produção de perfis subjetivos. Mona Lisa, eu posso te interromper só um pouquinho? Claro, Porque eu vou claro. aqui 100%. Quando o colega falou anteriormente, o Leonardo, eu não lembro se era esse o nome dele, me fez lembrar muito do modo como eu, de início, quando começou a pandemia, eu não aceitei que a análise fosse online.
eu tinha acabado de ler os Cypherpunks do Assange, e eu estava, assim, abismada com o que ele relata lá, em relação ao que é monetizado e utilizado, né, dos nossos dados, por vídeo, áudio, enfim. E eu não queria fazer, eu não queria continuar na análise, eu disse, olha, eu vou esperar, vou ver onde é que vai dar essa pandemia e não quero fazer análise online. Só que eu até escrevi aqui no site, que no chat, que é só agora que talvez a gente esteja pensando no que foram e no que vão ser ainda os atendimentos online, porque eles passaram talvez a ser um a um, caso a caso. Porque a pandemia não acabou, né? Ainda tem gente mais vulnerável, menos, que se mudou, que é o meu caso, eu me mudei de cidade, então a minha análise continua online. Mas desde sempre a minha análise foi por áudio, por telefone. Eu não fiz análise por vídeo em nenhum momento, desde que se iniciou a pandemia. E eu acho que talvez que a gente passe agora a pensar no que volta ao presencial, no que não volta, no que dá e no que não dá, é que talvez a gente esteja pensando nas funções dessa continuidade, desse início do atendimento online. Me parece que essa coisa do início, que tinha live, que tinha gente o tempo todo falando, indicando como que era uma análise online, como é que você diz como é que é uma análise online? Se é uma análise e não a análise padrão para todo mundo. É de fato muito estranho, sempre foi muito estranho. E aí eu acho que agora que a gente esteja se perguntando a cada um, nesse tempo que fez análise online, que atende online, que não atende, eu acho que vai vir mais coisa interessante dessas questões todas que vão surgir no só depois, né? Maria Neves quer falar? Levantou a mão. Vocês querem falar alguma coisa, Mona Lisa e Carol, antes da Maria? Eu vou ouvir a Maria, depois eu comento. Tá. Então, Maria? Maria, meu nome é Graça, é Maria da Graça. Eu sou analista, sou do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Uhum. Vou falar duas experiências. Uma para falar para o Leonardo, para a Mona Lisa e para a Carol, porque eu já sou bem antiga. Então, eu me lembro que eu fui a um congresso em Porto Alegre. Não, em Minas. Foi um congresso internacional em Minas Gerais. E o que me chamou a atenção, me deu vontade de assistir, era um psicanalista falando de um atendimento telefônico. Isso tem mais de 20 anos. Né? Então, ele conta, né, que ele se mudou de Nova York, ele era americano, foi para uma outra cidade, deixou os pacientes todos encaminhados, mas teve um paciente dele que não conseguiu se adaptar. Aí ele entrou em contato com ele indicou um outro analista, e não foi possível. Então, ele trouxe exatamente o caso para explicar que ele fez um atendimento telefônico. Isso há mais de 20 anos atrás. Bom, é evidente que você, num congresso desse, esse homem, eu me levantei para falar da coragem dele, de estar trazendo aquele caso, porque ele só faltou apanhar, entendeu? Imagina você fazer um atendimento telefônico há 20 anos atrás, onde ele trazia o compromisso com o paciente dele, né, que não conseguiu se adaptar. É um caso muito interessante. Aí eu torno a repetir, como eu sou antigo, acho que eu tenho um disquete desse congresso, entendeu? Então está nos anais do congresso. E a outra coisa é que eu tenho 30 e tantos anos de psicanálise. Meu primeiro analista 5 vezes por semana, porque antigamente se fazia 5 vezes por semana, né? Foram 5 anos, 5 vezes por semana. Segundo analista, porque a análise é a mesma, você vai trocando o analista só, né? Segundo analista, 5 vezes por semana, mais 5 anos. Aí já tem uma troca. O terceiro analista, eu já consegui, quer dizer, um acordo, foram 18 anos, 2 vezes por semana.
Bom, eu vim fazer o lockdown aqui, onde eu acabei ficando, na minha casa fora do Rio, e, de repente, me deu vontade de retomar uma análise, que eu chamo uma análise da velhice, né? E conheci meu analista, ele estava dando um curso, gostei, criei coragem, mandei um zap para ele, perguntei se ele queria ser meu analista. Então, eu olho e digo assim, teve transferência? Teve. Tem transferência? Tem. Tem sonho? Tem ato falho do analista, né? E você falou uma coisa interessante, assim, eu não tinha pensado nisso. Você falou assim, eu faço análise me olhando. Bom, eu fiquei deitada num divã quase 30 anos. Então, eu não consigo achar que eu estou olhando, porque eu acho que eu não estou olhando. Sabe, eu raramente olho para o rosto do meu analista. Eu estou aqui tomada na minha análise. Então, eu acho muito interessante, porque há 20 anos atrás foi esse analista corajoso de trazer um caso clínico desses, que ele atendeu pelo telefone. E eu tenho colegas, eu atendo online, né? Porque eu moro fora do Rio. E estou fazendo uma análise online, estou me submetendo a uma análise online e adorando, já tem 2 anos. Mas eu tenho colegas analistas que não gostam de fazer online, elas gostam de fazer um atendimento telefônico. Eu não consigo, eu não gosto. O paciente pode até apagar o vídeo, sabe? Mas a não ser quando falta luz, aí vai, no caso que o Leonardo falou, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa nova, né? Fora os atendimentos que todas as sociedades fizeram, emergenciais, né? Para as pessoas de baixa renda, com problema de internet, como a Mona Lisa falou, né? Caía a conexão, você tinha... Eu acho que é muito interessante o tema, eu fiquei assim, muito interessada em que a gente possa pensar, não acho que seja uma nova subjetividade, mas eu acho que tem muita coisa interessante. Até porque, como dizia um analista meu há muito tempo atrás, já se referindo a Freud, ele dizia assim, bom, mas as nossas histéricas não chegam mais de carruagem, né? Elas chegam de carro, de táxi, elas pegam engarrafamento. Então, é uma mudança, né? Agora, onde está a nossa resistência nessa mudança é que é preciso ver. Obrigada, muito obrigada, Mona Lisa e Carol, viu? Muito obrigada. Camila Ricarte está perguntando se o analista é o Bruce Fink, que falou da análise por telefone, Maria. Eu não me lembro. Não lembra? Não me lembro. Tá. O congresso foi em Minas, né? Foi em Minas, foi um congresso internacional em Minas Gerais, mas eu não me lembro o nome dele. Mas eu posso procurar e depois eu passo para a Cláudia do EBEP, ela passa para vocês. Tá. Oi, Tereza. Então, Tereza da Costa, está errado, é da Costa. Da Costa. Então, pode falar, Tereza, pode trazer. Boa noite a todos, Carol e Mona Lisa, obrigada pela apresentação. Também queria contar um pouquinho do meu percurso. Eu trabalho desde 98 em 2 estados. Eu moro no Rio e, desde 98, trabalho num outro estado da federação. Comecei a atender por telefone, por demanda, né? Uma pessoa, eu dei um curso fora do Rio e uma pessoa que assistiu o curso me pediu atendimento e outra pessoa me pediu supervisão, né? Então, essa experiência de atender com o uso de alguma tecnologia, pessoas que moravam em outra cidade, se colocou para mim desde 98. Da seguinte forma, os primeiros atendimentos foram presenciais nessa outra cidade. Eu estava lá, as pessoas estavam lá. Voltei para o Rio, seguiu por telefone convencional. Em 98 eram poucos os celulares aqui no Rio, eu não tinha celular em 98. Aliás, o meu primeiro celular
eu comprei em 98, era um aparelho desse tamanho, pesadão, né? Que falhava, caía a ligação toda hora, não podia falar perto em tal lugar, só pegava numa área do consultório e tal. Esse trabalho foi crescendo, né? Veio online, né? Veio a internet, o que facilitou, né? Passei a atender numa outra cidade fora do Rio, né? Quando as pessoas vêm ao Rio, o atendimento é presencial aqui. Quando eu vou lá, o atendimento é presencial lá. E, entre essas possibilidades, o atendimento ou por telefone ou pela internet. Qual foi a surpresa para mim na pandemia? A surpresa da pandemia foi quase toda a clínica passar para o atendimento via tecnologia. Eu atendo muitos psicóticos, eu atendo numa instituição pública, o que quer dizer que eu atendo muitos psicóticos. Surpresa número 2. Quem me deu as primeiras dicas de atendimento online, uso de Zoom, pode fazer reunião, foi um psicótico que eu atendo no hospital. Né? Uma pessoa mais jovem, né? Baixa renda, que quase não sai de casa e o contato que tem com o mundo é pela internet. Então, esse paciente me ensinou a usar o Zoom, o Google Meet. Sabe aquelas reuniões que você faz no hospital? Você pode fazer aqui, você pode atender família. E foi me dando o caminho das pedras. E eu passei a usar, né, mais tecnologia durante o lockdown. Outra surpresa, eu tive um certo mal-estar, aí a resistência do analista. Eu tive um certo mal-estar quanto a, não tem dúvida que é para atender. Essa situação é uma situação inédita para quem tem menos de 100 anos de idade. A angústia está nos píncaros, cabe atender. Como é que vai ser o pagamento? Eu vou informar minha conta bancária, meu CPF, para todas essas pessoas que pediram atendimento? Ai, meu Deus! Isto me deu um imenso mal-estar. Isso requereu de mim trabalho subjetivo meu. Porque, sim, eu tinha uma experiência de alguns pacientes que tinham a minha conta bancária já desde 98, mas eram poucos e eram analistas. A novidade é assim, não, os pacientes do hospital, não, os pacientes do projeto social, não, quase todos os pacientes do consultório, aí eu tenho que informar meu nome completo, meu nome é longo, meu nome não é só Tereza da Costa. Né? Aí, com a coisa da conta bancária, tinha que informar o nome completo, o CPF, o banco que eu tenho conta. Eu achei que aquilo era uma presentificação do analista exagerada no primeiro momento. Bom, surpresa. Eu diria que assim, 98% dos meus pacientes psicóticos de consultório e do hospital mantiveram as análises durante a pandemia. As análises avançaram anos-luz. Uns com imagem, outros sem imagem, só com som. 3 pacientes me pediram, a princípio, análise por escrito. Essas foram as sessões mais difíceis. Né? Era como se fosse uma sala de bate-papo, né? Mas o que eu vou responder? Né? Uma coisa que ficava registrada, né? Como que eu não vou dizer, tem que dizer alguma coisa, análise de psicótico sem imagem, né? Para que o cara não se sinta perseguido, bem, né? Mas o que eu vou dizer que também não invada, né? Então, essas análises por escrito foram dificílimas. Hoje, qual é o contexto? Eu voltei para o hospital desde setembro do ano passado. A maioria dos pacientes que aceitou o online desde o princípio não quer voltar para o hospital.
Então, eu sou obrigada a ir, porque eu tenho que assinar ponto, e eu faço de lá os atendimentos online. E alguns dos presenciais dos pacientes que jamais aceitaram o online, que são apenas 4. Eu atendo 2, eu vou uma vez por semana, atendo 2 num dia, 2 no outro dia. Então, eu acho assim, uma expressão que apareceu pouco na nossa fala dessa noite é caso a caso. Tudo isso tem que ser pensado caso a caso. Não dá para a gente falar atendimento online, psicanálise é possível online. É possível com alguns, para alguns em determinados momentos. Houve momentos durante a pandemia que não deu para sustentar e eu tive que ir ao consultório, atender presencialmente, com 3 máscaras, todas as janelas abertas, ventilador ligado, senta lá longe, empurra o divã lá para longe. Então, assim, caso a caso, não dá para generalizar nada disso. Cada caso nos ensina alguma coisa. Uma análise que começou durante a pandemia, pelo telefone convencional, sem imagem. Se essa pessoa passar aqui, se estiver nessa sala agora, eu não sei que ela é ela, eu nunca vi essa pessoa nunca me viu. Aí eu fico me perguntando, mas e a presença do analista? E o corpo, a função do corpo do analista nas análises? Bom, já falei muito, queria escutar vocês sobre tudo quanto a essa questão a função do corpo do analista. Analisa, Carol. Eu vou retomar aqui, Mona, já eu passo aqui para... Eu acho que eu estou achando muito interessante que a gente está fazendo um balanço, um balanço, assim, depois de todo esse período de análise online, contando das nossas experiências, trazendo as nossas experiências. Nesse balanço eu vou começar também falando um pouco da experiência que eu tive com o escrito que apareceu aqui, que vocês trouxeram, que foi o seguinte, uma determinada analisanda começou em momento da análise, e era uma paciente, uma pessoa psicótica, a gente começou a trabalhar por escrito. Ela começou a me mandar mensagens por escrito, porque não suportava a dimensão da imagem, tinha uma questão paranoica envolvida, e começou a trabalhar por escrito, a mandar textos, enfim, e naquele horário da sessão ela começava a me mandar mensagens. Um belo dia, eu me atrasei do horário da sessão, eu me atrasei uns 10, 15 minutos, e a sessão começou sem mim. Ela começou a mandar as mensagens, a fazer a sessão, e eu não estava presente. E isso foi muito, assim, foi muito impactante, na minha própria clínica, para a gente pensar o que é essa dimensão da presença. E essa questão do corpo. Não que ela não seja, não que a gente possa prescindir do corpo e da presença, de todas essas questões, mas que a gente sabe que quando a gente está numa lógica da fantasia e da realidade psíquica, a presença é de outra ordem. Não é? No caso, era uma paciente psicótica, estava delirando ali, mas também havia uma outra dimensão de presença ali. Enfim, o endereçamento existia, mesmo não estando naquela hora. Bom, esse caso me causou um certo mal-estar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer análise por telefone, por áudio, muito, muito grande. E vocês trazendo essas questões, eu fiquei pensando um pouco nisso, Se o analista faz parte do conceito do inconsciente, então a gente também deve pensar nesse caso a caso, nesse 1 a 1, nas condições de escutas nossas, enquanto analistas, enquanto sustentando a função analítica. Por exemplo, para mim, uma condição de escuta importante para mim é que seja online, que seja com vídeo, ou pode ser por telefone, mas que eu consiga ver de vez em quando meus analisandos para saber como é que eles estão. Então, a gente liga a câmera no início, depois desliga, pode fazer esse movimento, mas isso para mim é importante na minha clínica, na forma como eu sustento a minha escuta. Não é padrão,
Como a Camila disse, não é uma análise padrão, mas é alguma coisa que faz parte da maneira como eu me presentifico, digamos assim, nessa reatualização do inconsciente com cada analisando. Há uma condição aí. E aí, eu acho curioso também a gente tocar nessa questão, porque eu acho que em muitas discussões ficou assim, me parecia, não sei, eu vou interrogar vocês se vocês têm essa mesma sensação, me parecia, principalmente no início dos atendimentos online, que havia uma tentativa, uma forte tentativa de reconhecimento. O que eu quero dizer com isso? De reencontrar no dispositivo online aquilo que nós já sabíamos como operadores do dispositivo analítico em presença, entre aspas. Essa questão do divã é emblemático em relação a isso. Ou seja, como se houvesse uma transposição. E não é uma mera transposição. A gente sabe que não é uma mera transposição. São potencialidades diferentes. São coisas diferentes que estão acontecendo nos atendimentos online, nos atendimentos no consultório, nesse sentido. Então, assim, tentar identificar o divã com a ausência do vídeo, eu achava isso uma coisa tão, assim, me parecia, assim, além de ser simplório, me parecia uma coisa absurda. É como se a gente tivesse que fazer a transposição ponto a ponto. Onde é que está lá? Onde é que está a passagem ao divã? Onde encontramos a passagem ao divã? Onde encontramos a questão do pagamento nas análises online? Como é que isso se articula? Não, e é uma outra coisa, é uma reinvenção. Por isso que toca a epistemologia da psicanálise, por isso que toca a teoria, porque nos força a nos deslocar nos nossos operadores, nos nossos conceitos, sem prescindir deles. Nós não estamos prescindindo da tradição, mas estamos fazendo alguma coisa com a tradição teórica. Eu acho isso muito importante. E, por último, eu acho que tem um ponto do território, que eu acho que depois a gente deveria talvez, concentrar um pouco de atenção. Eu não vou entrar bem nessa discussão, que eu quero ouvir mais vocês também um pouco, mas, assim, a ideia de que as análises online, elas não são desterritorializadas. Eu acho isso importante da gente pensar. Não só pela questão do acesso, às plataformas online, mas porque existe uma questão de desigualdade social que também aparece nas análises online. A gente não pode esquecer disso. Bom, quem dá aula na universidade, que eu estava falando com o pessoal aqui, eu dou aula no interior, eu tive muita dificuldade com muitos alunos com relação ao acesso às minhas aulas. Bom, se a gente não encontrou essa dificuldade na nossa clínica, isso diz da territorialidade da nossa clínica. A Lisa coloca assim, uma senhora de 74 anos que não tinha acesso às tecnologias. Isso diz, de alguma forma, de onde é que estão vindo essas demandas, porque as demandas não são as mesmas também. Se a gente está falando caso a caso, as demandas não são as mesmas. Então, tem uma questão aí de acesso de territorialidade que também atravessa as análises online. Mas eu não vou explorar muito isso agora, não. Vou deixar circular. Então, a Mona quer falar, porque aqui tem o Bruno, Bruno Quintino de Oliveira. Quer falar, Bruno? Abrir seu microfone? Ele trouxe aqui. Oi, gente. Desculpa, eu não posso poder ligar a câmera agora, mas assim, estou aqui super envolvido com a fala das duas e de todo mundo. Tem sido barato assim poder escutar. E fiquei assim pensando, que este corpo, virtualizado até então aí, tanto do analista quanto do analisando, acho que ele trouxe algumas reflexões importantes, não só no campo da metapsicologia para a gente, em questões teóricas, clínicas, mas também de questões contratransferenciais, assim. As minhas dores nas costas aumentaram muito em atendimento virtual comparado a uma poltrona de consultório tradicional, assim. Então, o que é isso, às vezes um sono maior, a imagem, quando a gente também tem atendimentos por videochamada, isso, para mim, pelo menos, se presentificou muito no início da pandemia, via dor de cabeça, que eu não tinha tanto,
Isso se presentificou muito no atendimento online. Então, enfim, são questões e ruídos aí que apareceram a partir da escuta de vocês. E, Carol, assim, achei muito importante você ter pontuado uma coisa, que talvez a questão da pergunta norteadora agora não seja tanto o porquê agora é possível, mas sim porque se mantém. A partir dessa escuta, né, assim, que eu tive com a sua fala, eu fiquei pensando que, peraí, 95% dos meus atendimentos são online. Eu sou mineiro, mas moro em Petrópolis, aqui na região serrana do Rio, e atendo pessoas de Petrópolis online. Alguns anos. Mesmo pontualmente, sendo presencialmente, eu fico pensando o que é isso, assim. Né? Quais são os arcabouços libidinais aí, como a Mona Lisa apontou, qual está sendo a minha função para esses pacientes, o que faz um paciente de outro estado me procurar online, né? E não algum analista de indicação de lá da cidade dele. Então, enfim, essa questão do se manter, achei muito importante, porque quais são os efeitos dessa virtualização também para o nosso campo, né? Enfim, obrigado, é isso. Desculpa não ter ligado a câmera. Então, Bruno, obrigada aí pela tua pergunta, né, também. E acho que não é nenhuma pergunta, né, mas uma contribuição que a resposta da Carol, antecipada, a resposta anterior à pergunta, né, quando a Carol coloca o exemplo clínico dela, né, de que recebe um endereçamento de análise mesmo na ausência dela. Ela não estava lá, né, Carol não estava lá, mas o analista estava, né? Então, assim, acho que põe em ato também a função analista, né? Que é aquele, assim, quem vai receber uma demanda de escuta, né? Aquele a quem vai se dirigir a escuta. Não é Carol que estava lá sendo vista e tudo, mas é uma função presentificada para a qual se endereça uma demanda, né? E acho que tanto essa resposta da Carol, quanto a sua fala, Bruno, também coloca em cena a questão das lógicas de cada dispositivo, do dispositivo consultório e do dispositivo, né, computador, celular e etc., que possibilita, o dispositivo tecnológico que possibilita, né, o atendimento online, né? Cada dispositivo vai ter sua lógica específica e sua regularidade. Isso vai tensionar, né, acho que a questão que a Carol trouxe, até em resposta a pergunta colocada pela Luciene, né? Não se trata de uma transposição de um dispositivo para outro, porque essa transposição ela não vai funcionar. A gente precisa jogar com a lógica de cada dispositivo. Há um deslocamento, né? Não adianta eu pegar o modelo da clínica tradicional, né, e aplicar no remoto, que senão eu vou conceber somente passagem em perda. Uma análise realmente empobrecida, forçada, né? E que eu vou estar contando as horas para acabar as restrições, né, de distanciamento social para eu voltar para a minha clínica física presencial, né? Porque eu não entendi a lógica daquele dispositivo no qual eu estou fazendo funcionar a clínica. E acho que a fala da Tereza traz essa questão muito viva, em ato, né? De como essa lógica de cada dispositivo. Quando ela traz o exemplo da escuta dela do congresso, quando a Tereza chega aqui e conta para a gente que em 98 ela já atendia assim. Quando eu estava estudando minha tese de doutorado, né, que é a consulta transformada, a minha tese, né, eu cheguei a pessoas, psicólogas e psicanalistas que atendem desde 1986 por dispositivos remotos. Mas em 2010 era negado praticamente, intensamente rechaçado, até no campo da psicologia, que já era regulamentado desde 2005, era enfaticamente rechaçado, né? Havia um julgamento aí, uma espécie de proibitivo, que acho que a Carol
na fala dela, né, quando ela traz a questão dos marcos regulatórios e do que está para além desses marcos, né, que é a tradição, ela retoma, né, uma espécie de marco tradicional que funciona talvez como uma espécie de proibitivo, se não da prática, pelo menos de dizer sobre a prática. E aí eu acho particularmente interessante escutar a Tereza dizer que em 98, né, ela entendendo a lógica do dispositivo analítico e as possibilidades de funcionamento de dispositivos técnicos, ela joga com isso daí para colocar em ato um inconsciente, né, que demanda escuta. E eu acho que é esse o jogo, né, da análise online. É isso que nos cabe aqui, né, discutir enquanto análise online. Elementos da teoria, né, de um episteme da psicanálise que são colocados em movimento, né, e atualizados. Carol pontuou isso. Eu também gosto muito da palavra atualização, né, assim, do sentido da palavra atualização, pelo menos nesse caso, né, para pensar a nossa prática. E por que ela não dá passos atrás, né, depois que cai um monte de impeditivos dos distanciamentos sociais da pandemia. Muito pelo contrário, né? Os dados mostram que ela continua avançando. Ou permanece, né, com aqueles atravessamentos pandêmicos, que é do deslocamento para o dispositivo remoto, né? Só que agora por escolha. Né? Por desejo, eu não vou nem falar por escolha, porque também a gente tinha a escolha, né, de dar a pausa em análise, algumas pessoas, né? Mas agora por desejo, né, eu coloco a minha análise como análise online. Eu, enquanto analisanda, escolho que a minha análise seja online. Né? Por desejo desse dispositivo, dessa modalidade de atendimento. Alice. Oi. Alice Oi, sou eu. Vocês estão me ouvindo? Quer falar um negocinho, Alice? Quero falar um negocinho. Gente, muito bom ver vocês. Meu Deus, que riqueza. Muito obrigada. E aí eu queria falar que eu sou uma pessoa que entrou no meio dessa bagunça, né? Então eu me formei no meio da pandemia. Aquela coisa, né? E comecei a atender nesse contexto, sem presença das pessoas, né? Então até simbolizar o se formar, né? Foi toda uma questão, sabe? Assim, teve esse tipo de desdobramento que exigiu mesmo uma presença, assim, sabe? Por outras questões, né? Por como a pandemia bateu, né? Em mim, especificamente, né? Que é a pauta disso. E aí eu sou uma pessoa que comecei minha análise muito cedo na graduação, né? Edvan, aquela coisa. E foi muito bom, né? Assim, seguir assim, ao longo dos anos. Eu tinha muito medo de chegar no estágio e não saber de nada. Então, eu tratei de bem cedinho começar a saber de alguma coisa. E aí, não sei se funcionou, mas eu tinha essa coisa, né? Desde que eu entrei em psicologia, eu já fiz análise. E aí, minha análise foi uma coisa muito dentro do cronograma. Né? Você vai, fica lá olhando um pouquinho a pessoa, aí quando sentiu que teve alguma transferência, vai para o divã. E aí, na pandemia, eu continuei a seguir minha análise por telefone, né, sem áudio, porque estava no divã, né? E, assim, funcionou por um tempo, até eu percebi que, tal hora, eu estava muito desinvestida daquilo, sabe? Que foi uma coisa que não tinha sido uma questão até então. Aí, mudei de analista, e aí fui fazer análise com uma pessoa que fez a mesma coisa, né? Que me atendia por áudio e com muito pouco tempo de escuta, né? Tipo assim, em duas sessões, assim, eu já fui para esse divã digital, né? Que a gente já tá vendo que não é, né? Assim, acho que nós concordamos a parte dessa conversa que não é necessariamente, né? Pode ser que seja, em alguns casos, né? Enfim. E aí não rolou, sabe? Foi muito ruim, assim, teve efeitos realmente catastróficos para mim como analisante, sabe? Eu me senti muito sozinha. Aí
questões minhas, né? Troquei de analista de novo. E aí eu descobri uma outra psicanálise, que agora, assim, eu escolhi um analista com a qual eu tenho muita transferência, né? Uma pessoa que mora muito longe de mim e que não seria uma possibilidade eu ser atendido por essa pessoa em um outro contexto, tanto por questões financeiras quanto geográficas, né? E aí é uma pessoa que olha pra mim, sabe? E que eu olho pra pessoa e eu descobri uma outra psicanálise, sabe? Que até então não me tinha sido apresentado dentro do meu contexto de formação e que teve efeitos muito bons pra mim, tanto para a minha vida, né, como analisante, como eu conduzo a minha escuta, sabe? E eu sinto que eu estava realmente... Eu passei por um momento de muita amargura, sabe? Assim, com a psicanálise, sabe? Tipo, teve um momento que estava sendo uma coisa muito amarga. E eu fiz exatamente isso, assim, eu repliquei esse modus operandi de ficar ouvindo as pessoas por telefone, e aí, tal hora, isso parou de funcionar. E aí, eu pensei, cara, em supervisão, né, eu falei que teve um paciente meu que se recusou a desligar o vídeo, né? Eu atendi ele por um tempo, e aí quando eu percebi que ele estava em transferência, né, aí eu, vamos desligar as nossas câmeras, né? E aí ele se recusou a fazer isso. Ele, vou deixar a minha ligada, se tu quiser desligar a tua. E aí foi assim por um tempo, né? Eu atendi ele de câmera ligada e eu me sentia muito covarde, sabe? O cara tá aqui dando a cara a tapa e será que eu tô me escondendo de alguma? Parecia que sim, sabe? E eu acho que enfim, foi muito esquisito. E aí eu discuti em supervisão, cara, o que é que eu faço? Eu quero começar a ver as pessoas de novo, sabe? E quando eu decidi voltar a ver as pessoas que eu atendo, né? Porque tal hora eu tinha desligado a câmera, eu tive efeitos muito positivos, sabe? E eu tô num momento que é muito mais confortável para mim, sabe? Assim, trabalhar dessa forma. Eu gostei muito que a Maria Neves, né, acho que disse que não gosta muito de atender sem ser vista pelos pacientes, né? Assim, eu fiquei feliz de ouvir isso porque foi uma coisa que eu senti e que mudou muito a minha relação. Porque eu acho que a transferência é talvez a coisa mais importante, né? Não sei, me parece que é. Pra mim é, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quem mais, gente? Priscila, se anima? Quem mais? Quem mais? Rapidamente, na minha experiência, a impressão que eu tenho é que o atendimento com vídeo ele é muito necessário. Eu acho que ele suplementa, de alguma maneira, a falta da presença física. De alguma forma, algo da presença física, do contato, da presença corporal que não está acontecendo, a possibilidade de ver o outro faz ressoar. Não sei, é um pouco a minha impressão. E que a transferência fica mais intensa e mais trabalhável, e exatamente na minha experiência também, como a Alice acabou de dizer, outras coisas acontecem quando a visão está em jogo, né? Juliane Barros, quer falar? Juliana? Juliana, isso. Desculpa, eu não vou ligar a câmera, porque eu não estava nem esperando falar, mas ouvindo a Alice, né, e toda essa conversa que está tendo aqui hoje, eu me lembrei, eu só atendo online, eu não voltei para o presencial, e eu comecei a atender numa clínica de plano de saúde, né? E era uma salinha, não, era um ambiente com 24 quase baias. Não chegava a ser baia porque a gente ficava fechado dentro do cubículozinho, mas era uma poltrona de frente para outra. E assim eu fui fazendo a minha jornada dentro da psicologia, da psicanálise e tal. E aí, quando migrou, eu não tive nenhuma dificuldade, porque a sensação que eu tenho é que eu estava na mesma salinha, a diferença é que tinha um vidro, uma tela no meio da gente.
porque esse cara a cara foi o que eu percorri todo o tempo, né? E eu, durante muito tempo, me questionei, será que então não sou psicanalista porque não tem divã? Né? Assim, eu tenho um jeito muito ativo, né? Eu fico ali ouvindo, mas em algum momento eu faço várias colocações, né? E eu acho que eu tenho um jeito muito diferente, muito peculiar de atender, que muitas vezes eu me questiono se eu sou psicanalista, mas ao mesmo tempo eu fico, mas a sua fundamentação teórica toda é a psicanálise. Então esse conflito ele me persegue, né, a vida toda. E eu também tenho um jeito muito coloquial, eu não fico ali, né, com pompas e aquela coisa da diferença. Eu e os meus pacientes quase que na mesma coisa, só que, claro, dentro de um processo onde ele é o paciente e eu sou a pessoa que estou escutando, com uma escuta muito afinada para exatamente poder contribuir com aquilo que ele está buscando, né? E aí, ouvindo aqui a Alice falar sobre o quanto ela ficou angustiada, aquilo me deu até um conforto, sabe? Porque, não você ter ficado angustiada, Alice, claro, mas me deu um conforto de saber que eu que às vezes fico tão exigente comigo, mesmo vendo meus pacientes tão transferidos, e eu acho que o online ele teve uma coisa que o presencial não tinha, que é exatamente por causa dessa coisa de não ter o deslocamento e não ter a questão do horário. Desde que começou a pandemia, meus pacientes nunca ficaram uma semana praticamente sem sessão, a não ser que falte, porque vai viajar e não quer na Disney falar. Mas eu já tive pacientes que estavam no hotel fazenda com a família, entrou no carro e fez. Essa possibilidade do online, de onde você estiver e aonde... Eu fiquei 10 meses na casa da minha mãe, São Pedro da Aldeia. Eu atendi toda semana, né? Então, assim, eu acho que o online ele traz elementos que possibilitam um avançar do processo, que às vezes a clínica presencial fica um pouco limitada por causa disso. Falta, aí não tem como remarcar, porque aí depende da agenda de todo mundo. E assim, o que é o remarcar? Eu vou agora participar de um congresso 3 dias e eu vou atender uma paciente 9 horas da noite. Eu não atendo ninguém 9 horas da noite, eu tenho uma filha de 7 anos, mas eu vou botar lá na cama e vou vir atender. Então, assim, ouvindo você falar, né, e o que todo mundo falou aqui, me deu um pouco... Eu acho que eu estou até mais dividindo isso, né? Tipo, gente, eu estava tão angustiada e hoje eu consegui ficar um pouco mais aliviada. Porque é isso, né? Esse olho no olho, esse escutar olhando, eu percebo que faz muita diferença. Eu nunca propus de fechar, assim, espontaneamente, e eles também nunca me pediram. Mas já aconteceu, da conexão tá horrível, eu falar, vamos fechar porque está pedindo aqui para mudar? E eu não senti a menor diferença. A menor diferença. Então, eu acho que foi o que você falou, tendo a transferência, né? E, assim, eu baseio muito a minha clínica no escutar. Eu escuto. Se eu estou escutando e olhando, se eu estou escutando ao vivo, se eu estou escutando via computador, via só áudio, eu escuto. E eu acho que esse é o grande diferencial da gente, é a gente poder escutar. E aí o resto vai fluindo, né? Vai desenvolvendo, até porque cada um é cada um, né? Cada paciente é um paciente. Então, eu sou a Juliana escutando para todos eles. Agora, o que eu vou escutar e o que eu vou corresponder, nesse sentido de que eu vou trocar, que eu vou dizer, isso vai muito de cada um. Então, eu queria agradecer muito, está muito importante para mim ouvir todo esse debate e essas contribuições que vocês estão trazendo também estão me enriquecendo demais e me aliviando de certa forma. Obrigada. Leonardo. Eu queria só colocar mais uma questão aqui que eu penso muito sobre, assim, é delicioso ouvir a história de pessoas que estão há mais tempo e têm experiências aí diversas, inclusive já por telefone, né? Como foi Tereza que falou, ou foi Maria? É Maria Tereza. Enfim, e pessoas mais novas chegando também com as suas experiências, suas práticas. Enfim, eu acho que o mais legal é a gente pensar que o Freud foi construindo as suas teorias a partir da prática com seus pacientes.
E da mesma forma, a gente está construindo ciência a partir da nossa prática. E é uma prática nova, com novas tecnologias, e é para a gente pensar mesmo em tudo isso, é para a gente refletir a partir da nossa prática, né? E experienciar, né, também todas essas práticas e trocar, porque eu acho que é isso que a gente vai construindo ciência, né? A partir dessas trocas e das experiências que cada um aqui está tendo por esses meios. É claro que não tem como comparar, né, o divã físico, presencial, com uma gravação, um áudio, um texto, enfim, é tudo muito subjetivo, e essa troca ela vai acontecer de diferentes formas, de diferentes níveis, enfim. Mas eu até coloquei aqui a minha experiência porque eu pude ver através a minha terapeuta, ela mora em Friburgo, eu moro no Rio de Janeiro, então eu faço a minha terapia online. Então, e é maravilhoso, porque eu vejo como ela avança, e foi até eu gostei aqui da colocação que acho que foi a Tereza que falou do hospital, enfim, de como os pacientes evoluíram rapidamente na terapia no online, que às vezes no hospital eles estavam ali condicionados naquele espaço, e a gente falou de espaço também, né, a importância do espaço. Enfim, tem muita coisa aí para a gente descobrir, para a gente avançar nesse sentido, né, das trocas de espaço, de tecnologia, de como e onde atender, mas eu estou instigado com essa troca e, principalmente, para a gente não ficar preso, às vezes, a teorias que foram construídas no passado sem essa tecnologia, e como a gente pode movimentar isso para o novo, para esse novo tempo, com essa nova sociedade, com todas essas tecnologias. Como a gente usar isso, né, de forma proveitosa também. Não sei, talvez tenha uma fala progressista aqui dentro desse contexto, mas é isso, assim, queria deixar esse ponto aí para pensar também. Maria da Graça. Oi, Margarida. Você falou uma coisa importante que eu acho que o olhar do analista, né, na tela, ele é muito importante mesmo, né? Mas uma coisa que eu queria colocar é o seguinte: eu já estou há 2 anos com o meu analista, e é a primeira vez que eu faço uma análise lacaniana. Então, eu tive que me adaptar a várias coisas. Primeiro, aos 30 minutos, que para mim eu dizia, gente, como é que eu vou compactar meu lixo em 30 minutos, entendeu? Consegui, né? Ótimo, mas achei que não ia conseguir. E depois a curiosidade do paciente, mas a curiosidade do analista. Porque eu falei um dia que eu tinha que fazer um exame, que eu estava encolhendo. Na velhice a gente vai encolhendo, eu perdi 3 centímetros. Aí meu analista perguntou assim, quanto você tem de altura? Eu falei, bom, eu tinha 1,69 m, agora baixou uns 4. Então, essa curiosidade... E nós marcamos uma vez, eu fui ao Rio, porque eu tinha que ir ao Círculo, mas aí ele voltou, ele tinha voltado para o consultório, e aí voltou para casa. Então, eu ainda não conheço meu analista pessoalmente, entendeu? Eu conheço e não conheço. Mas eu acho interessante a curiosidade do analista também, de saber como é o seu paciente pessoalmente, né? E você também, como é o seu analista pessoalmente. Agora, eu acho que não é que o divã tenha mudado, né? A gente está falando muito de divã, eu não sei se literalmente se está se falando em deitar, né? Porque eu tenho colegas analistas que nunca se deitaram. Eu sempre me deitei, eu sempre cheguei, pum, já ótimo, já vou me deitando, né? E agora, como falou, acho que foi o Bruno, eu tenho dor nas costas, porque eu fico atendendo e a minha análise é sentada, são 2 vezes por semana. Mas, assim, eu acho que essa troca é muito interessante, não é só a troca da análise, Carol e Mona Lisa, muito obrigada, mas eu acho que a própria transmissão da psicanálise, né? Por exemplo, eu conheci Tereza num outro grupo que eu faço, né, Tereza? Assim, você vai conhecendo as pessoas, outras sociedades, outras... as pessoas que fazem formação no Círculo, tem turmas que não se conhecem, a gente está começando a abrir agora o presencial,
para que eles possam se conhecer. Então, é assim, é tudo muito novo, né? É tudo, quer dizer, o poder tocar no seu colega, o poder trocar o olhar no seu colega também, né? Mas eu não teria, por exemplo, eu fazia cursos no EBEP do Joel 9h30 em Copacabana. Desci várias vezes daqui de secretário para fazer seminários do Joel. Aí você sai da Galeria Menescal 11h30, né? E agora, quando eu vejo o Joel na tela, eu digo, mas que maravilha poder fazer curso com o Jurandir, com o Joel, com a Margarida, com quem quer que seja. Online, porque eu posso ter mais calma para assistir, para me preparar, entendeu? Então, assim, muito obrigada. Achei esse encontro precioso, todos os aspectos. Muito obrigada. Uhum. Então, gente, Priscila, quer falar, Priscila? Senão, a gente já vai encaminhando para considerações finais da Carol e da Mona, que já são 15:11. Então, quem e a Rose também, Margarida, ela levantou a mão. A Rose Mara. Isso. Não vi. Pode falar então, Rose. Eu não cheguei a ver aqui. Ok, boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer, viu, essa transmissão, né, da Carol e da Mona Lisa. E eu queria dividir uma coisa que me veio a partir da fala de vocês, que quando a Carol traz o exemplo, né, do analisante que iniciou a sessão sem ela, e aí a Mona Lisa vem dizer, né, que a Carol não estava, mas a analista sim, né? E eu achei isso muito potente, porque eu vivi uma situação na pandemia também, na minha análise, que é uma análise de áudio, né? Eu preferi fazer por áudio, já fazia muitos anos, e já tinha ido para o Divan, e achei importantíssimo isso que vocês trouxeram também, que não é uma transposição, mas de um outro lugar, né? Mas, enfim, nessa análise, teve uma sessão que eu comecei a falar, e ali eu continuei, e a ligação tinha caído. Só que eu não me dei conta. E a minha analista, por várias vezes, mandou mensagem, estava no silencioso, então eu não vi. Ela tentou me ligar de novo. Eu só fui me dar conta, assim, uns 10 minutos depois, e foi muito interessante que tudo aquilo que eu tinha dito, né, e a partir do que a Alice traz, você perguntou da questão da transferência, eu acho que isso é o que há de mais potente e de possibilidade na análise, porque eu não precisei repetir de novo, né? Até falei de novo algumas coisas, mas a forma como eu falei, mesmo ela já não estando me ouvindo, foi suficiente, porque na minha realidade psíquica ela estava me ouvindo. Então, isso bastou, sabe? E foi muito bacana isso. Então, quando ela contou, né, desse episódio, eu acho que é isso, a gente vai para a análise e depois de um certo tempo de análise, você faz a análise mesmo sem estar com o seu analista ali na sua frente, né? Você faz isso na vida depois de um certo tempo. Era isso que eu queria dividir com vocês. Com certeza. E aí? Mais alguém? Então, Mona Lisa, Carol, querem se fazer considerações finais? Eu estou aqui muito... Já vou me despedir, então, logo, porque muito contente de ter podido estar aqui e acho que foi uma noite muito legal. E poder refletir sobre o que a gente está passando, né? Em tempo real, no presente, agora mesmo. É incrível a gente conseguir fazer isso. E pela a própria tecnologia nos juntando aqui. Isso aqui, em ato, é uma evidência disso tudo que a gente está dizendo, né? Num outro tipo de comunicação, mas que coisa boa, podemos estar aqui, que coisa tão boa mesmo. Então, Carol e Mona. Gente, foi incrível, né? Assim, a maneira como a gente conseguiu partilhar e circular a palavra. Nossa, eu só tenho a agradecer, porque foi enquanto estou com a minha cabeça assim também fervilhando. Eu me lembrei agora, no finalzinho, do que o Freud falava, acho que nas recomendações, um texto sobre as recomendações técnicas, que ele falava uma coisa assim que eu acho que é muito pertinente para o debate que a gente está tendo, que é se utilizar do inconsciente como um aparelho. Vocês lembram disso? Se utilizar assim, né, o consciente como uma anteninha, um aparelho, né? E ele fala dessa relação de inconsciente para inconsciente, entre um analista e o analisando, né? Da gente se fiar no nosso inconsciente, na nossa própria escuta, e
E, bom, e por que não se fiar também nesse Wi-Fi, né? Do inconsciente para o inconsciente, né? Eu acho que tem alguma coisa aí também que se afina, né? Que se diz, né? O inconsciente ele quer se dizer, não importa por quais vias, né? Também é uma ideia bem freudiana, né, se a gente for colocar nesses termos. E é isso, assim, eu acredito muito, Margarida, nas potencialidades. Eu acredito muito nas potencialidades, mas sem perder um pezinho na crítica, né? Porque eu acho que também é importante, não é só o contágio dos atendimentos online, né? Não é só essa ideia do para todos, da ortodoxia, do deve ser assim, do deve ser assado, vamos aplicar, vamos fazer dessa maneira. Não é por aí. É como cada um afina o seu inconsciente aí, né? Nos seus aparelhinhos, sejam eles quais forem, né? Então é isso que eu queria dizer, gente. Muito, muito obrigada. Acho que tem muita coisa aí para a gente reverberar daqui por diante. Sim, certeza. Eu também, né? Tenho só agradecer. Acho que foi muito bom esse momento, né? Estou muito feliz de ter participado dessa discussão. Aprendi bastante aqui, escrevi 2 folhas de caderno também de questões que foram abertas a partir da escuta de vocês, de cada um e de cada uma que participou, né? Quero agradecer Margarida pela mediação carinhosa também desse momento. Muito obrigada. É sempre um prazer estar com a Carol, né? Dialogando com a Carol, compartilhando com a Carol, aprendendo com ela. Que ela sabe, isso eu digo cotidianamente, que Carol me ensina muito, né? Assim, na psicanálise e na vida também. Então, é sempre um prazer, né? E acho que considerações finais é bem nesse sentido mesmo, né? Entender o que nós estamos fazendo, né? E pensar nisso, entender teoricamente mesmo, né? Construir o que nós estamos fazendo, né? Que isso se torne uma construção, e acho que Carol enfatiza também esse cuidado para que os atendimentos online eles não se transformem na pandemia, né? Que não seja uma pandemia dos atendimentos online, porque ao mesmo tempo que eu escuto, né, essa popularização dos atendimentos, porque agora eu posso atender de qualquer lugar, e tudo isso é uma potência, sim, é uma potência, eu posso fazer minha análise de qualquer lugar, é uma potência, mas eu vejo também muito pelo lado do risco, né? Para que isso não coloque em risco a própria análise, né? Não é para que a gente não transforme a análise online, né, numa popularização da análise e que venha perder o rigor analítico, porque acho que não é esse o objetivo, né? Entender que o online ele também tem pressupostos, ele também precisa ter uma base epistemológica, né? E para a gente dizer que é uma análise online, a gente está amarrado lá na análise, a gente está amarrado na psicanálise, né? Não, por mais que estejamos aqui falando de outras lógicas de dispositivos, né, de tensionamentos na psicanálise, nós estamos com os pés na psicanálise. Né? Então, não é fazer qualquer coisa, né? Cuidado com a ideia de que a gente pode, eu posso fazer minha análise agora de qualquer lugar. Não, tem um custo, tem um investimento, tem um compromisso, tem uma presença, né? E disso a gente não pode abrir mão, porque esses são os fundamentos da psicanálise, né? Que nos permitem dizer que o que nós estamos fazendo é realmente uma análise, né? E aqui eu não estou falando por um viés identitário, mas por um viés epistêmico. Então, acho que é por aí. Fico muito feliz mesmo por esse momento, por todas as questões trazidas, né? Essas questões também estão colocadas, algumas estão colocadas no artigo, a discussão extrapolou em muito o alcance do artigo, que bom que extrapolou, né? Já levanta outras ideias, né? Então, agradecer o espaço, agradecer a presença de todos e todas, e agradecer você, Margarida, pela mediação. Obrigada. Uma noite, a night to remember, como dizem, né? Então, olha, um grande beijo, e vou encerrar aqui, então, vamos descansar que merecemos, tá bom? Tchau, obrigada. Beijo, tchau, Margarida. Tchau, obrigado. Tchau, prazer. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite. Beijo, pessoal. Foi ótimo.
Obrigado. Foi ótimo. Excelente. Até a próxima vez. Até a próxima, querida.